eu tenho o grande prazer e o privilégio de chamar aqui para falar com vocês um grande amigo que o ESAG me trouxe, um cara sensacional, sensacional, sem contar a capacidade dele como professor. Muitos de vocês já o conhecem, não pessoalmente, mas hoje vão realizar o sonho de conhecer. Certo, Luana? Certo, Malu? Hoje ele vem aqui e vai tirar foto com vocês. Tá bom? Vai tirar foto. Você quer vir aqui na frente receber junto comigo? Não, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tem que obedecer o papito. Vem cá, Malu. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eu vou chamar. Você vai ter que estar aqui. Então, eu tenho o grande prazer e o privilégio de chamar o meu amigo, parceiro de jogo do Palmeiras, Lucas Limberti, para falar com vocês de literatura. Porra, que emoção, adorei. Valeu, Neto, obrigado. Primeiro é um prazer enorme estar aqui em Ribeirão Preto. Eu sempre tenho a oportunidade que eles me convidam, eu venho. Uma cidade que eu tenho familiares, eu passo férias aqui, eu adoro vir para cá. Calor gostoso. E as pessoas aqui são diferentes, são mais tranquilas, estão sempre animadas para tomar um guaraná, alguma coisa assim, né? Com esse calor, enfim, calor humano. E vamos começar aqui a falar um pouco sobre as obras da FUVEST, né? São 9 obras. Não é a Mafalda. Esse sou eu, um pouco egocêntrico. As 9 obras da FUVEST. Aqui. Ixi. Já foi para a 4ª obra. Gente, é o seguinte, ó, sobre obras da FUVEST, esse evento chama spoiler, né? Então o spoiler é que a gente vai dar uma dica de algo que vai cair na prova. E aí eu fui meio ousado no sentido de falar um pouquinho das 9 obras, eu garanto que alguma coisa que eu vou falar aqui vai cair na prova. Tudo bem? Por outro lado, o meu inimigo é o tempo, então eu tenho que correr bastante, imagina, para falar das 9 obras. Aí o Neto já até colocou, ele falou 4h20, aí eu já fiquei... E é um pouco isso. Gente, é o seguinte, ó, literatura, né, obras literárias, não dá para você hoje, para a atual prova da FUVEST, só ler o livro. Não dá para você ficar preso à história. Você tem que estudar o livro. Tudo bem? E o estudo de literatura chama teoria literária, tudo bem? Então, dominar a teoria literária tem a ver com essa forma de observar coisas que estão para além do livro e, fundamentalmente, se sustentam na tríade contexto, autor e obra. Eu preciso ver o que tem do aspecto histórico no contexto, mas também o conceito da escola literária. Sobre o autor, eu preciso conhecer alguns aspectos da sua biografia e também o fundamento estilístico. E sobre a obra, eu vou ter que ir para a relação de forma e conteúdo. Então a forma é a estrutura, a linguagem, a metrificação, o gênero, e o conteúdo, o que ele está debatendo, como ele mimetizou, palavrinha que eu gosto de usar bastante, que é um termo criado pelo Aristóteles, que é como eu imito o sentimento do homem de um tempo a fim de que aquilo funcione como obra de arte. Portanto, nós estamos tratando aqui de obras de arte, tudo bem? O FUVEST esse ano deu uma atenção especial para a poesia. Vocês vão perceber que pelo menos 5 obras estão nesse universo da poesia. Eu coloco 5 porque Campo Geral do Guimarães Rosa é prosa poética, né? Você tem uma questão importante de focos narrativos. Enfim, você tem uma questão com alguns personagens empregados ou crianças que eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui no percurso, tudo bem? Então, sem demora, e aí eu vou apresentar as obras, depois a gente faz um comentário de possíveis relações que elas podem estabelecer, porque vocês lembram que são 9 obras e normalmente são 6 questões de literatura. A FUVEST gosta de cruzar 2 obras numa mesma questão. Isso é uma coisa para a gente ficar esperto também. Coisa que a Unicamp fazia, mas esse ano não fez. Quem prestou a Unicamp viu que ela fez uma questão para cada obra separadinho ali. Mas enfim. Primeira obra, mais lá atrás, 1792, estamos falando de Marília de Dirceu, uma das grandes representantes do que é o arcadismo no Brasil. Então,
um dos pontos que eu acho que pode ser cobrado de vocês aí é observar conceitos do arcadismo em Marília de Dirceu. Tudo bem? Então lembrar das utopias racionais, daquela caracterização, né? Da poesia da natureza, o bucolismo, o pastoralismo, a criação dos pseudônimos e os clichês latinos, carpe diem, locus amoenos, inutile truncat, aureas mediocritas, fugere urbem. Tudo bem? Fora isso, lembra, essa história fala de uma história real, né? O Tomás Antônio Gonzaga, do alto dos seus 45 anos, juiz de direito em Vila Rica, vai se apaixonar por uma mocinha ali dos 16, 17 anos, Maria Doroteia Seixas. Quem? A Marília, nossa musa da Inconfidência. Não dá para falar desse livro sem falar de Inconfidência Mineira, mas toda essa idealização do amor é uma racional utopia da constituição de uma lógica perfeita na projeção sentimental. E aí, prestem atenção, ele vai ser exilado por conta desse relacionamento imoral, mas que na prática porque ele era um inconfidente. Tudo bem? Essa é a ideia. Ele vai ser mandado para Moçambique. E por que esse fator biográfico é importante? Porque esse livro é dividido em duas partes. Prestem atenção, a FUVEST pode querer saber isso de vocês. A primeira parte, arcadismo bonitinho, básico, aquilo tudo que vocês sabem, né? Ele projetando um casamento feliz, otimista, enfim, com a Marília, aquela coisa bem eu, você, 2 filhos e um cachorro, sabe? Sentados à beira da fogueira, nos serões, falaremos dos filhos, se o tivermos, né? Aquela coisa da simplicidade, né? Não precisamos de lãs finas, eu mesmo vou costurar um casaquinho de lã, enfim. Já a segunda parte, ele termina de escrever esse livro em Moçambique, exilado. Portanto, ele traz um tom de melancolia, de sentimentalismo, de tristeza, e aí o que acontece? Ele se torna pré-romântico. Vocês vão perceber que as imagens poéticas estão mais nesse universo do sofrimento, da projeção do eu, né, dos grilhões de sangue deste mar gigante que separa. Tudo bem? Beleza, depois de Marília de Dirceu. O pessoal de humanas realmente... Quincas Borba Machado de Assis, o autor que está sempre em todas as listas. É aquela velha história, quer apostar um dinheiro com quem cai no vestibular? Eu te respondo com uma pergunta. Você quer saber na prosa ou na poesia? Porque se for poesia, eu vou falar Carlos Drummond de Andrade, que também está na lista. Se for prosa, eu vou falar Machado de Assis. Machado de Assis, bruxo do Cosme Velho, criador do realismo no Brasil, 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que Memórias Póstumas de Brás Cubas é importante? Porque é desse livro que aparece o personagem Quincas Borba. Essa obra é um spin-off, né? Quando você pega um personagem de uma obra, escreve outra obra para ele, só que nesta outra obra, esta daqui, 1891, o cara já morre no começo. E o que fica? A sua ideia, a sua filosofia, o humanitismo. Vocês lembram? Tribo A, tribo B, uma montanha e um mar de batatas. Tribo A mata a tribo B, come a quantidade de batatas que era suficiente para a subsistência de uma única tribo. Ele mostrou Já deu 15 minutos? Ah, falta. Oh, meu Deus. Eu vou falar um pouco rápido para poder falar o maior número de coisas e acertar a questão que vai cair. Tudo bem? Se alguém porventura não entender alguma coisa, levanta a mão e fala de novo. Combinado? Então, olha só, tribo A mata a tribo B, come aquelas batatas, subverte a montanha ao vencedor as batatas. Gente, essa história, essa filosofia é explicada pelo Quincas Borba ao Brás Cubas em Memórias Póstumas, nessa primeira obra, tudo bem? Quando vem a obra Quincas Borba, ele explica de novo a mesma teoria, só que ele soma uma outra teoria, que é como a avó dele morreu. Não sei se vocês que leram lembram. Que ele falou, minha avó estava atravessando a rua, veio um cegueiro que estava com fome, fustigou a besta atropelou minha avó. O cegueiro tinha fome, portanto o humanitas precisa comer. E a minha avó era só um obstáculo. Podia ser uma pedra, um cachorro, um rato ou um poeta. Então, quer dizer, a ironia do Machado está justamente nessa coisa de você, e é uma parábola bem, enfim, pouco complexa do próprio sistema, né? Na verdade, tribo A e tribo B são classes sociais, classe social A, classe social B. Batata é dinheiro, e é exatamente isso que vai acontecer com o Rubião, quando ele ganha toda a sua herança, e o Quincas morre, ele vai para o Rio de Janeiro, e já no percurso, o que acontece? Quem ele encontra no trem? Cristiano Palha e Sofia. Ali já começa o processo de derrocada.
Tudo bem? Então você vai perceber que todas as pessoas que ele encontra no Rio de Janeiro, então o Cristiano é um liberal, tem uma importadora, aí vem o Camacho, que é da mídia, do direito. Então todo mundo que está ali no entorno dele representa a tribo A. O Rubião está ricaço, mas no final o que acontece com ele? Ele perde tudo, todo o dinheiro, inclusive a sanidade via gatilho passional por se apaixonar pela Sofia. Tudo bem? E termina gritando ao vencedor as batatas. Tudo bem? Então um pouquinho aí do que é importante lembrar de Quincas Borba. Depois, Angústia, Graciliano Ramos, outro livrão aí, né? Aqui tem um ponto importante. O Graciliano Ramos, diferentemente de toda a turma da segunda geração modernista, que é da prosa de 30, ele gosta de escrever em primeira pessoa, que tem um tom machadiano. Que, curiosamente, a obra do Machado não é a que está em primeira pessoa, sendo que o Machado realista é o Machado que trabalha sempre o princípio memorialista. Tem uma dica importante. O Machado de Assis só dá a rédea narrativa para burguês. Como o burguês morre no começo de Quincas Borba, ele usa foco em terceira, fiquem espertos com isso. E aqui nós vamos ter o Luiz da Silva, que narra a história para a gente, que sim, é um cara que vem de família rica, oligárquica, rural, mas que entrou num processo de decadência financeira e hoje é um funcionário público trabalhando em Alagoas, tudo bem? Especificamente na cidade de Maceió. É um livro cíclico, narrado em estado de delírio, em que ele demonstra toda a sua angústia existencial. Vale lembrar que o Graciliano Ramos escreveu essa obra preso político pelo GV. Tá? Ele está na cadeia escrevendo um livro com cheiro de fuligem e fumaça de cigarro. E é um cara que tem esse processo de decadência, não é só financeiro, moral, é um cara que tem uma decadência existencial, nada dá certo. O lugar de passionalidade faz com que ele sofra, com que ele sinta-se angustiado. O gatilho passional também acontece aqui, tal qual Sofia Rubião, vai se dar a Marina Luiz da Silva, tudo bem? Porque ele se apaixona pela Marina e queria ter ali com ela um relacionamento mais íntimo. Queria, né? E aí ela fala, ó, eu topo, mas só depois do casamento. Aí o Luiz da Silva fala, demorou, vamos casar então. Aí ela fala, tá bom, mas tem que comprar um enxoval. Aí ele fala, mas não tem dinheiro para o enxoval. Ela falou, então não tem aquilo que faz embaixo do enxoval. Tudo bem? E o pior, e o mais irônico de tudo isso, o que acontece? Pouco tempo depois, e aí não rolou, ela simplesmente fica com o Julião Tavares, que é o cara rico. Julião Tavares não só transa com ela, como engravida a moça, como abandona a moça, que resolve fazer um aborto e ele vê tudo isso. Ou seja, aquele lance de que tinha que casar para ir para a cama, me parece que era só porque ele era pobre. Ironia, tudo bem? Esse é o ponto. E é exatamente com uma corda que representa um símbolo fálico daquilo que ele não tinha, né? O símbolo fálico no sentido psicanalítico do Freud de poder, né? Ele vai usar para matar o Julião Tavares, que representa todo o sistema, a burguesia, a revista, o capitalismo. Ele mata. O único lapso de felicidade do livro. Porém, ele dura pouquíssimo. Logo depois, o que acontece? Ele já entra na culpa, né? No medo de ser preso. Por conta de ter cometido um crime, uma coisa meio crime e castigo do Dostoiévski, quem já leu e conhece o Raskolnikov sabe um pouquinho do que eu estou falando. Um livro meio kafkiano, um livro meio... lembra do Gregor Samsa, lá da Metamorfose, né, que sentiu um inseto no mundo. Um livro, enfim, repleto dessas referências, inclusive machadianas também na dimensão memorialística. Tudo bem? Passagem do campo para a cidade, questão histórica importante, porque o livro se passa na época que ele é escrito. Isso é um ponto legal, tá? De lembrar. Livro número 4, Carlos Drummond de Andrade, o livro que dá início à literatura da segunda geração modernista. Quando começa? 1930. Porém, esse livro foi escrito desde 1926. Para falar em Drummond, temos que falar da parte biográfica, ou seja, o mineiro que nasceu em Itabira, numa família rica, de um pai oligarca, do qual ele não se sentia pertencente. Drummond sempre falou que era mineiro, mas nunca se sentiu pertencente àquele espaço conservador e patriarcal rural. Tanto que ele se muda para Belo Horizonte para fazer odontologia e farmácia, que é uma coisa estranha. O Drummond é dentista, não sei se vocês sabiam, mas nunca exerceu, era só para poder sair de casa. Depois muda para o Rio de Janeiro, sobretudo impulsionado pela Caravana Mineira de 1924, em que ele conhece o Oswald de Andrade e dá para ele um poeminha. 1924, Minas Gerais está muito nessa... Minas Gerais está nessa lista. Vocês perceberam? Tem Minas para todo lado. E Minas Gerais representa um espaço que, sobre a lógica da teoria literária moderna, é o espaço anterior ao projeto de literatura nacional do José de Alencar, que era romântico.
Então, existia sim coisa em Minas, que era a literatura dos Inconfidentes, que aparece pelo menos assim, descaradamente em 2 livros. Estou falando de Romanceiro da Inconfidência da Cília Meirelles do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio. Então esse é um livro do Drummond ainda jovem, ele nasceu em 1902, esse livro é de 1930, o primeiro livro dele, ele cria uma editora chamada Pindorama, que é o nome do Brasil antes da chegada dos portugueses, e todo esse livro é pautado na fórmula da modernidade. Quem está anotando, anota isso: violência mais velocidade igual a fragmentação. Violência dos anos iniciais do século XX, guerras para todo lado, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Revolução Russa, Revolução Mexicana, Revolução Chinesa, crise da Bolsa de Nova York, velocidade, transformações, urbanização, industrialização, automação, telecomunicações, gera fragmentação, que é essa sensação de falta de totalidade humana. O homem moderno está sempre se perguntando quem sou eu, e ele tenta responder no poema de Sete Faces, o homem fragmentado. Quando nasci, um anjo torto destes que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser Gauche na vida. Tudo bem? Essa imagem do anjo torto, essa imagem do poeta Gauche, muito importantes. Tudo bem? Então essa dimensão de fragmentação permeia muito esse livro. Recuperação do passado, lembra de infância, lembra de cidadezinha qualquer, lembra de quadrilha, a fragmentação dos relacionamentos que não dão certo. Depois, tá muito rápido, né? Tá rolando? Mensagem, Fernando Pessoa, primeiro livro de uma literatura estrangeira, né? Nós estamos falando aqui de literatura portuguesa, de Portugal, claro. Fernando Pessoa é um gênio, Fernando Pessoa é um monstro, é um Transformers, é um cara que não é desse planeta, né? Porque não bastava ser um bom poeta, ele era vários poetas. E aqui é o Fernando Pessoa ortônimo, quando ele assina como ele mesmo, porém, é uma voz ficcional criada, tudo bem? Que tem um limite, inclusive, de temáticas abordadas, sejam elas ligadas à reflexão crítica sobre o que é ser poeta, lembra de autopsicografia e a dimensão metalinguística, e também a reflexão crítica sobre o que é ser português. Eis a mensagem que ele manda para o povo, ocupando um lugar que tradicionalmente não se ocupava. Portugal, historicamente, vida inteira, pensou de dentro para fora, do país para as colônias. Ele ocupa o lugar do mar, olha para Portugal, manda uma mensagem e fala no último verso: é agora, é a hora. Ou seja, do quê? De voltarmos a ser um império, tanto que é o mito do Quinto Império. Um livro dividido em 3 partes, a primeira é Brasão, toda a simbologia que reflete sobre os reis, então ele faz um poema para cada rei, então lembra dos castelos, das quinas, do elmo, do grifo, a ave mitológica. Depois o mar português, né, que ele faz uma homenagem ao mar e aos navegadores. O poema homônimo à segunda parte, Mar Português, é o mais barbada, que eu acho que vocês têm que dar uma atenção especial, vocês lembram, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Como é que é depois? Quantas... Ó mar salgado, eu fiquei tenso, eu sei de cor o poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas filhas em vão rezaram, quantos filhos ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar... Gente, tem a ver com esse momento aqui, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, quem quer passar na FUVEST, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Deus deu o perigo da FUVEST, mas é nele que espelhou tua vaga de medicina. Beleza? O encoberto, no final, remete ao mito do Quinto Império e ao mito sebastianista. Lembra da importância do rei Dom Sebastião, que morre na Batalha de Alcácer Quibir em 1878 e que depois, em 1880, a gente fica à mercê... A gente não, eles, desculpa. Fica sobre a mercê da coroa portuguesa com a União da Península Ibérica. Tudo bem? Depois, Nós Matamos o Cão Tinhoso, literatura estrangeira também, estamos falando de literatura moçambicana. A Unicamp começou com essa coisa de trazer literatura lusófona, de língua portuguesa, fora do eixo Brasil e Portugal, trazendo lá o Mia Couto em Terra Sonâmbula, não sei se vocês chegaram a prestar essa época, e depois isso me parece que virou uma regra, todo ano vai ter. Unicamp estava com a Aniquete, né, a história de poligamia da Paulina Chiziane, também moçambicana, e aqui nós estamos com o Cão Tinhoso. Um livro de 8 contos que vai falar muito sobre a questão do colonialismo ali, e de todo o processo que foi a reflexão crítica, porque o livro de 1964, sobre o significado de ser colônia de Portugal, tanto que o Luiz Bernardo Roan, ele era da Frelimo, que é a Frente de Libertação Moçambicana, que lutou contra os Tugas, né, os portugueses, e depois precisou lutar também numa guerra civil contra a Renamo, né?
que é a Resistência Nacional Moçambicana, financiado pelo capital estadunidense. Então, assim, uma dica importante aqui é que é um livro que vai focalizando, né, com um jogo de câmeras, exatamente esse movimento da população muito permeado pela figura do Ginho, que é um menino que vai ser meio que obrigado pelos seus colegas a matar o cão tinhoso, que é um cão preto, de olhos azuis, que representa bastante a figura do moçambicano assimilado. Ou seja, isso é uma imagem importante. E por que matar esse cão? Porque esse cão representa aquela cultura de assimilação, de dominação. Tudo bem? Então tem duas leituras teóricas importantes. Uma, representação do povo, o cão sarnento, o povo que sofre. E a outra que eu acho interessantíssima, e aí vocês têm que ter um jogo de cintura na hora da prova, que é o cão de pelo preto, sarnento, mas com olhos azuis, é o processo de assimilação da cultura dos europeus, tudo bem? Então lembrar dos móveis adjacentes, lembrar do Papá Cobre e Eu, sempre personagens que vivem à mercê da decadência, da passionalidade, que é muito Luiz da Silva, se vocês pararem para pensar de angústia. Né? Muito Rubião, que também entra numa decadência financeira e existencial, tudo bem? Campo Geral Guimarães Rosa, estamos falando de outro gênio, monstro, né? Criador de linguagens, neologismos, a ideia do sertão universal. Ele vai contar a história de um menino também, Miguelin, que vive numa cidade chamada Mutum. O que é legal de Mutum? Que ele é um palíndromo, né? Você lê de um lado para o outro, do outro para o outro. Mas mais do que isso, ele representa a lógica cíclica da obra rosiana, que lá em Grande Sertão Veredas terminou o livro com a palavra travessia. E desenhou um símbolo do infinito no final, né? E ali Mutum era um covão, que é na verdade um vale, mas ele substitui a palavra do ponto de vista geográfico de covão para vale, talvez tenha alguma diferença, o professor de geografia pode explicar, mas ele tem essa preferência de projetar esse aumentativo de cova, né? Como se aquilo fosse um lugar completamente atrasado, permeado por duas montanhas, o vale e a cruz no meio, que é o T do Mutum, que é o lugar conservadorismo. Miguelin, Rito de Passagem, gravem isso. Há um romance sobre, uma novela, perdão, que é um romance, uma narrativa média, sobre olhar. Então lembra que no começo da história ele achava Mutum feio porque a mãe achava feio. Né? Vocês lembram que a Inhanina odiava a cidade, mas não é porque a cidade era feia, é porque ela odiava a vida que ela tinha junto com Iobero, Ber de urso, né? E aí depois ele vai percebendo as coisas todas que estão acontecendo ali e a grande metáfora no final, quando o médico José Lourenço chega e entrega um óculos para ele e descobre que ele era míope, na verdade. Ele começa a ver o mundo sobre a ótica da razão. Ele cresceu, ele amadureceu, mas o que ele perdeu? A beleza e a poesia da infância, que é não saber dos problemas dos adultos. Mas para isso, o que ele perde? Ele perde o pai, que se matou, o irmão, que morreu, e a noção de que a mãe dele agora vai ficar com o tio, a desgraceira da revelação anticlimática do universo rosiano. Tudo bem? Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. Cecília Meirelles é o nosso Fernando Pessoa brasileiro, tá? Ela inventa, ela cria vozes. Uma das vozes dela é a voz que empresta para o tempo. E aqui ela vai fazer uma reflexão, sobretudo, de ordem modernista, que é aquela coisa de olhar para Minas como projeto de literatura nacional, e emprestando voz para a tradição medieval dos romances, que são poemas de traço oral, por isso escritos em redondilhas, menores e maiores, enaltecendo, sim, é um livro ideológico, os Inconfidentes, em especial a figura do Tiradentes, mas ela permeia vários outros personagens, como os próprios escritores árcades, né? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que acabamos de ver, Varenga Peixoto. Tudo bem? Então lembrar das redondilhas, dos 85 romances, divididos em 5 partes e falas iniciais. Lembrar da imagem do Tiradentes, sempre ali, né, exaltado, aproximado quase que um Jesus, a infância dele e todo o processo de Inconfidência. 1953, nós estamos a partir de 1945, início da terceira geração, onde há um retorno à preocupação formal na literatura modernista, o que não é característica da primeira e da segunda. Haja vista a produção do João Cabral de Melo Neto, que fala, ó, bater em forma é uma coisa de primeira e segunda geração, bater nos parnasianos. Não precisamos mais disso, já consolidamos a ideia de modernidade. Então tudo bem fazer poesia com preocupação formal, tá aí, uma preocupação formal de uma época heróica. Tudo bem? E por fim, acabou meu tempo? Dois Irmãos, do Milton Ratum. Gente, literatura contemporânea. Quem prestou FUVEST nos outros anos é justamente o substituto de 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que se passava também no norte, na floresta. Então é um livro que vai se passar em Manaus, tudo bem? É um livro
todo ele cheio de características do que se faz na melhor literatura. Acho que o Milton Ratum sentou e falou assim, ó, o que eu faço para fazer o livro que vai se ganhar todos os prêmios? Então, assim, eu vou fazer um narrador que representa a identidade nacional, sim, ele está falando do Nael. Vou falar do espaço da formação do país via miscigenação entre libaneses e brasileiros, vou falar sobre isso. Vou trazer dois gêmeos que são iguais, mas que representam a contradição do Brasil. Omar e Yaqub são idênticos, mas com personalidades proporcionalmente inversas. Olha como o Brasil é contraditório na representação desses dois irmãos. Tudo bem? O Nael, gente, a gente não sabe se ele é o narrador, não sei se vocês lembram, mas a gente não sabe se ele é filho do Yaqub ou do Omar, porque ele foi estuprado a mãe dele, desculpa. Já estou ficando louco. A mãe dele, a Domingas, foi estuprada pelo Omar e se relacionou com o Yaqub. Ele é filho de quem? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Luiz da Silva matou ou não matou o Julião Tavares? Nael é filho ou não é filho? De quem ele é filho? Vocês perceberam que ele traz grandes questões, né, que são de ordem machadiana, inclusive. E aí, independentemente disso, percebam, o Omar e o Yaqub são descendentes de libaneses, a Domingas é indígena, e ele, que é o vetor que nos conta a história, é uma espécie de Moacir, que vocês lembram, o filho da dor, no livro Iracema, lá entre o Martim e a Iracema, do José de Alencar. Tudo bem? Pontos de atenção. Foco narrativo, tá? Falei para vocês do foco narrativo do Nael, que se apresenta depois. Falei da inversão do lugar tradicional do romance de 30, por ser narrado em primeira pessoa do livro Angústia. Muita atenção, Luiz da Silva. E presta atenção também no narrador persuasivo de terceira pessoa, que foge à regra tradicional do Machado em Quincas Borba. Tudo bem a questão de foco narrativo? Outra coisa, temos personagens infantis importantes nessa lista. A palavra infância tem o prefixo infans, que significa aquele que não tem voz. E a FUVEST faz questão de dar voz a crianças que estão nesse universo da opressão. Ou seja, se você pegar o Ginho, ele também passa para o rito de passagem, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Se você pegar o Miguelin também é narrador. O Campo Geral é em terceira pessoa, mas lembrem, vez ou outra, o narrador mergulha no pensamento do Miguelin e a gente vai separar isso do ponto de vista linguístico, normalmente com palavras no diminutivo, fiquem espertos com isso. Então essa questão das crianças é muito importante. Fora isso, tem várias histórias em que nós temos empregadas de pessoas que estão abaixo da condição da pobreza. Vitória, empregada de Luiz da Silva em Angústia, tudo bem? Ele já era fudido financeiramente, tinha gente abaixo dela, lembra que ela roubava as moedas, enterrava no quintal, e ele, quando precisava de dinheiro, ia desenterrar as moedas? Ela é sertaneja, ela é nordestina e descrita como feia. Em Campo Geral, nós temos uma empregada chamada Mãe Tina, que é negra de origem da escravidão. Em Dois Irmãos, nós temos uma empregada, que é a Domingas, que é de origem indígena, órfã, abandonada, criada numa condição de trabalho análogo à escravidão. Se vocês pararam para pensar que é aquela coisa de você mora na casa que você trabalha. Isso apareceu na redação aí do Enem. Quem mais? A Mãe Tina, a Domingas... e Nós Matamos o Cão Tinhoso também tem, eles são pobres, mas tem um empregado ainda que é o Madunana. Então acho que é uma coisa que a FUVEST pode querer cobrar de vocês, vale uma atenção especial aí também. Beleza? Perguntas? Tá. Gente, é o seguinte, eu vou encerrar aqui, deu meu tempo, né? Tá, eu vou encerrar aqui, primeiro agradecendo vocês estarem prestando atenção, eu vi que vocês estavam de fato olhando para mim aqui, isso é muito gostoso como professor, essa interação de olhar, você vê que a pessoa está a fim de escutar o que você está falando, então eu fiquei muito contente. Eu acredito na literatura que sai da sala de aula e vai para a sala da vida, e isso significa que às vezes literatura passa a ser uma coisa chata, e quando você entende ela na sua vida, você vai perceber que muda tudo. Eu sei que vocês vão passar em medicina e talvez... esqueçam um pouco dessa obrigatoriedade da leitura, mas nunca esqueçam a literatura.
Guimarães Rosa era médico, tá? E continuem lendo, isso é importante para transformar o mundo. E eu transformei essa minha crença num canal que eu gostaria de apresentar para vocês, quem não conhece, do YouTube, que chama Literatura Fora da Escola. A literatura que sai da sala de aula e vai para a sala da vida. Ficaria muito contente se eu pudesse ter essa quantidade aqui de pessoas seguindo, né, para dar aquele gás, para a gente poder fazer esse trabalho também na internet. Tudo bem? E aproveitando que está todo mundo com o celular na mão, seguindo o canal do professor, posso tirar uma foto com vocês? Vocês levantam o celular com a luzinha acesa para ficar bonitão. Oh, alguém pode tirar que o meu celular acabou o armazenamento. Você tira uma foto para mim, depois você me manda. Eu filmei muito. Gente, levanta o celular aí para a gente fazer uma foto juntos. Aê! Desejo a todos uma boa FUVEST, as bênçãos literárias. Valeu, pessoal! Ô, pessoal,